Faça favor. Muito obrigada, Dr. Jerónimo Martins. Agradeço as palavras na introdução. Dr. Jerónimo Martins, Dra. Isabel da o foco principal estava muito mais voltado para o desenvolvimento económico, para a moeda única, para a coesão dos países que faziam parte da União Europeia, com a distribuição dos fundos comunitários. E talvez nunca como agora a questão dos direitos humanos tenha tido tanta importância e tanta prevalência, porque precisamente nunca como agora a questão dos direitos humanos foi tão ameaçada. E efetivamente nestas eleições europeias, nós, para além destas questões do desenvolvimento económico e da coesão na União Europeia, o problema dos desafios que nos traz enquanto União Europeia, enquanto países da União Europeia, os desafios da guerra, mudaram significativamente aquilo que são os nossos programas eleitorais e aquilo que é a nossa visão também do nosso papel na Europa e do papel da Europa no mundo. Mas não é só a questão da guerra, como também o Dr. Jerónimo Martins referiu no início, e bem, a questão das migrações. A questão das migrações trouxe-nos e está a trazer para a União Europeia novos desafios e uma nova problemática que urge uma resposta. Nós, muito recentemente, ainda este mês, a União Europeia aprovou o Pacto das Migrações e Asilo, um pacto bastante polémico e controverso, que não teve unanimidade nas votações, nem mesmo dentro do grupo político onde nós nos inserimos, a AD, porque deputados do PSD não votaram no mesmo sentido do seu grupo parlamentar, do PPE, precisamente por ser um assunto tão delicado, mas também aí, nesta questão do acolhimento, e nós distinguimos muito o que é o asilo do que é a migração. São questões diferentes. E definimos muito no nosso programa eleitoral o tratamento diferenciado do que são os requerentes de asilo, daquilo que são os migrantes. Mas estas duas questões, do tratamento de quem nos pede asilo à Europa e dos migrantes, também nos traz aqui desafios ao nível
do respeito pelos direitos humanos e ao nível do acolhimento e da integração destas pessoas que recorrem às fronteiras da União Europeia. E, portanto, o nosso programa, o programa da AD, não sei se depois poderemos falar mais concretamente, debruça-se muito sobre estas questões, sobre as questões da migração, sobre as questões da guerra e dos novos desafios, e tem propostas concretas no sentido da responsabilidade de Portugal perante estes novos desafios, porque queremos, de facto, um Portugal forte na Europa, para termos também uma Europa forte no mundo, para que possamos dar resposta a estes novos desafios, e temos muito no nosso programa eleitoral uma dimensão muito humanista, uma dimensão muito personalista, colocando a dignidade da pessoa humana no centro daquilo que é a nossa intervenção ao nível das políticas europeias, na construção de pontes, na construção de soluções inclusivas e na criação de soluções que dignifiquem a pessoa humana, não só os europeus, mas também todas as pessoas que recorrem à Europa como um sonho de vida, de esperança, de uma vida melhor, e também aqueles que às portas da Europa querem fazer parte da Europa, como por exemplo os ucranianos, e que neste momento lutam para defender os valores europeus que defendem e que partilham connosco. E, portanto, nunca como hoje a questão dos direitos humanos foi tão premente e tão urgente naquilo que é a discussão dos programas eleitorais nestas eleições ao Parlamento Europeu. Muito obrigado, Sr. Pedro. Em primeiro lugar, muito obrigado. Quero apresentar os meus cumprimentos à ADSF, à Ordem dos Advogados também por nos receber aqui, a todos os presentes, quer convidados e oradores, quer público, e também desde já apresentar o meu sentimento de solidariedade com o Dr. José Guzmão. Espero que recupere rapidamente, porque somos adversários políticos, não somos inimigos, e queremos, pelo contrário, que ter um debate claro e sereno entre todos. Isto é democracia. Relativamente à questão e ao tema que nos coloca, dos direitos humanos em momentos de guerra, como bem dizia aqui a minha antecessora, a doutora Carla Rodrigues, e ainda um bocadinho em direção a que direitos e deveres é que colocamos, a verdade é que a União Europeia neste momento atravessa uma fase marcante. Tudo pode mudar de um momento para o outro. Esta realidade que nós conhecemos nas últimas décadas pode desaparecer e vai mudar radicalmente. Nesse sentido, tentando responder que direitos e que deveres é que eu acho que devemos ter em conta no próximo mandato da União Europeia, e quer o Parlamento Europeu, quer todos nós, cidadãos e governos nacionais. Em primeiro lugar, a própria liberdade. A União Europeia é um centro de liberdade, tem as clássicas 4 liberdades, mas também é um centro de liberdade individual e aspiracional, como também foi falado pelo Dr. Jerónimo Martins, onde cada um de nós pode aspirar um pouco mais, pode sonhar, pode ir além, quer comercialmente, pessoalmente, podemos estudar fora, podemos ir trabalhar fora, podemos dar-nos uns com os outros de outra maneira, já não numa visão tão nacionalista e ultrapassada, diria eu. Mas eu sou fruto também de uma geração. Eu cresci na União Europeia, portanto, isto é uma visão que a mim tem muito. E a liberdade está em perigo, não só por questões políticas de novas forças e antigas, às vezes muito antigas, mas também porque os próprios Estados têm mudado muito. O que vimos passar-se na Polónia e na Hungria é assustador. A União Europeia deve primar pelo primado de direitos, pela legalidade e pela separação de poderes. Isso é um fator que não podemos esquecermos, e todos nós, enquanto candidatos à União Europeia, devemos em primeiro lugar defender essa legalidade enquanto garantia da liberdade. De igual modo, e também mais uma vez quanto ao tema que nos coloca da guerra, a paz. A paz e a segurança interna e externa estão neste momento em crise por causa da invasão da Rússia, por causa do que se passa no Médio Oriente, e a União Europeia é um farol de paz e segurança e de princípios para toda a civilização, e é nosso dever avançar na proteção desses mesmos valores. A paz, o direito internacional deve ser respeitado. Não poderemos aceitar ilegalidades, não poderemos aceitar
a lei do mais forte e devemos defender a proteção dos direitos humanos interna e externamente. Nesse sentido, também acho que é fundamental que se reinicie as negociações para que a União Europeia faça parte do Conselho da Europa. As negociações pararam em 2020, mas isto resulta do próprio Tratado de Lisboa. Acho que é muito importante porque a própria União Europeia tem que estar sobre a alçada do Tribunal Europeu dos Direitos do Homem como garantia exatamente desses direitos e dessa liberdade e, mais uma vez, dos direitos humanos que aqui estamos. De igual forma, porque os direitos são fantásticos, mas no final do dia todos precisamos ter a nossa segurança económica, esta prosperidade que a União Europeia tem garantido nas últimas décadas, com mais equilíbrio, menos equilíbrio, mas também é um fator essencial que temos que colocar no exercício da cidadania europeia. A prosperidade, o mercado único comum, a revisão e a alteração do que seja necessário, mas sobretudo uma evolução e um aperfeiçoamento deste mercado único, da política agrícola comum. Há vários pontos onde todos nós poderemos melhorar e isso é fundamental porque a verdade é que se não tivermos essa prosperidade não poderemos garantir as nossas liberdades e não poderemos de forma alguma garantir a paz que tanto precisamos. Por outro lado, porque também o Dr. Jerónimo falou não só dos direitos, mas igualmente dos deveres, acho que todos nós devemos também repensar que deveres é que é preciso que cada um de nós coloque para com a União Europeia. Eu acho que, em primeiro lugar, e mais uma vez felicito a Associação por ter organizado este papel, este debate e vai em seguimento disso, a sociedade civil a reforçar-se e nós, cada um de nós, não só os candidatos, mas cada um de vós, repensarmos a União Europeia, dos direitos humanos, mas a União Europeia em geral, como um dever de cidadania ativo, que temos que repensar, temos que debater, e este tipo de eventos, eu mais uma vez parabenizo, é fundamental para o fazermos. Obrigado. Tenho um minuto. Tenho um minuto acrescido. Muito obrigada. Muito boa tarde a todos e a todas. Quero cumprimentar, antes de mais, quem está na assistência, os demais representantes das forças políticas, quem nos acompanha também através da Justiça TV, muito em particular o convite que foi endereçado ao PAN pela Advogados Sem Fronteiras e que de facto está de parabéns por organizar um evento da maior importância como este, em que se debatem direitos humanos, porque é de facto nesse ponto que nós estamos em termos europeus e em termos nacionais também, naturalmente. Agradecer muito, portanto, o convite nas pessoas do Dr. Jerónimo Martins, e distinto presidente da direção da ADV-SF e também da distinta doutora Isabel da Silva Mendes, que isto já são manias de advogado do distinto e do ilustre, mas isto estou formatada assim, agora também se calhar não vou mudar isto, que é, como é sabido, a vice-presidente da direção da ADV-SF. Estamos, de facto, numa encruzilhada. A União Europeia vê-se a braços com mais um safanão, tanto de fora como de dentro, diria eu, e não sou só eu que o digo. A verdade é que a União Europeia e a construção europeia, o projeto que mais honra desde sempre os direitos humanos e a importância de os defender, porque na verdade os direitos humanos são uma criação humana, não existem por si, não têm uma existência para além de nós, não têm uma substância que está escrita nas estrelas. Os direitos humanos existem porque nós assim queremos e enquanto quisermos. E nesta altura, portanto, a União Europeia, no início CEE, constituiu-se com objetivos económicos, como sabemos, mas com o intuito de pacificar
a Europa, sobretudo os dois maiores beligerantes que eram, como se sabe, a França e a Alemanha, e, portanto, a partir daí, construir um futuro de paz, de prosperidade que temos tido nas últimas 7 décadas. E esse património nós temos que continuar a desenvolvê-lo. Ora, o que nós temos atualmente, mercê também daquilo que se passa às portas da União Europeia, na própria Europa, precisamente a guerra decorrente da invasão da Ucrânia pela Rússia, é algo que nos está a levar a repensar o modelo europeu, que foi pensado como um modelo de cooperação efetiva para fins pacíficos, mas já sabemos que não chega. Nós temos atualmente que equipar a União Europeia de forma a ter uma posição de autonomia estratégica, a poder responder com a sua própria voz e não na dependência de organizações como a NATO, ou não só nessa dependência, e também ter o máximo de independência relativamente a questões energéticas. A União Europeia está muito dependente, como sabemos, da Rússia para efeitos energéticos, continua a ser o principal fornecedor de petróleo, de carvão e, portanto, de gás natural, e isso é algo que nos deve preocupar e alarmar. E não chega efetivamente a estarmos a diversificar, como quer a Comissão Europeia, as fontes e os fornecedores destas matérias-primas. Nós temos que repensar todo o modelo energético e, portanto, também olhar para as questões numa perspectiva dos direitos ambientais, que também são esses, dotando a União Europeia da sua própria autonomia e independência, e para efeitos energéticos isso é fundamental, porque é aí que está a grande parte da nossa dependência. Depois, repensarmos também o modelo de defesa, a união de defesa, relativamente a estes ataques que são ameaças à paz dentro da própria Europa e, portanto, são ameaças a todos nós. Pensarmos isto em termos globais, como não pode deixar de ser, e desse ponto de vista também a União Europeia tem que ter voz o mais assertiva e da forma mais consensual possível, porque o que se verifica é que cada Estado-membro depois toma a sua posição em termos internacionais, em termos de defesa, e, portanto, isso também nos afasta daquela consolidação institucional e de resposta coesa que precisamos de encontrar. Depois, muito rapidamente, a questão das migrações, vamos desenvolver isso de certeza mais adiante, que é um exemplo do retrocesso que está a acontecer na União Europeia em relação aos direitos humanos. Não só a esse nível, à forma como tratamos os imigrantes, e nós precisamos deles também, mas igualmente em termos de direitos ambientais. E nas últimas semanas o que nós temos visto é um virote no Parlamento Europeu para aprovar-se medidas ambientais que são um retrocesso relativamente àquilo que consta do Pacto Ecológico Europeu. E então eu vou passar o microfone. Muito obrigado, Dr. João Mariano. Bem, antes de mais, muito boa tarde a todos. Como já fui apresentado, meu nome é João Mariano, sou candidato da CDU, a coligação que integra o Partido Comunista Português e o Partido Ecologista aos Verdes, ao Parlamento Europeu. Agradecer também nas pessoas do Dr. Jerónimo Martins e da Dra. Isabel da Silva Mendes o convite à CDU para estar aqui hoje presente e representada neste debate sobre uma matéria que para nós é efetivamente de grande importância, não é? A questão dos direitos humanos, a defesa, a salvaguarda dos direitos humanos enquanto direitos, digamos que fundamentais e inalienáveis, e a necessidade da sua proteção. Achamos que é necessário um efetivo compromisso, efetivo e genuíno compromisso com esta defesa dos direitos humanos.
No entanto, e em nossa opinião, obviamente não é isso que nós temos visto por parte da União Europeia, que tantas vezes é apresentada como o juiz ou o farol em matéria de direitos humanos, mas que depois na prática e na ação concreta acabamos por ver tantas e tantas vezes a questão dos direitos humanos instrumentalizada e utilizada também em razão dos interesses económicos, geoestratégicos, geopolíticos, e só para dar aqui um exemplo, não é? Também bastante atual e que tem muito a ver com a questão do nosso debate, não é? Dos direitos humanos em tempo de guerra, não é? A União Europeia tão prolixa, tantas vezes em condenações, em julgamentos, até inclusive em sanções sobre violações de direitos humanos, não é? Tem um absurdo e dificilmente entendível silêncio, passividade, até podemos dizer alguma cumplicidade com o massacre que Israel está a levar a cabo ao povo palestiniano, não é? O que é efetivamente elucidativo, ou seja, numa situação em que a própria União Europeia até teria alguns instrumentos de pressão, por exemplo, um acordo de associação entre a União Europeia e Israel, que dá a Israel, digamos, a função de parceiro preferencial, que contém uma cláusula sobre direitos humanos, não é? E em que permite a suspensão desse acordo em caso de violação sistemática dos direitos humanos, até agora não foi ativada. Perante o massacre a que estamos a assistir com mais de 100 mil vítimas. Ou seja, consideramos por isso que o compromisso com a defesa dos direitos humanos é genuíno, tem de ser efetivamente genuíno, e especialmente nestes tempos, não é? Porque a guerra coloca em causa o principal direito humano, não é? Ou seja, a guerra e tantas outras questões, mas a guerra em si coloca especialmente em causa o direito à vida, sem o qual ninguém poderá gozar de nenhum dos outros direitos humanos, não é? E por isso, numa perspectiva em que temos guerra em território europeu, como outras tantas guerras, como existe no Médio Oriente, como existem em tantas outras partes em África, continua a haver também guerras em alguns países, acho que é essencial, numa defesa efetiva dos direitos humanos, defender e não só defender, mas na prática mas na prática ter ações tendentes a encontrar caminhos de paz. É essencial. É essencial numa defesa, quando se defende genuinamente os direitos humanos, tentar todas as iniciativas possíveis para que se encontrem soluções para os conflitos que existem em todo o mundo, para que possa haver, por exemplo, e nos conflitos mais latentes neste momento, na Ucrânia e no Médio Oriente, para que possa haver um cessar-fogo em ambos, e são precisos esforços efetivos também nesta perspectiva de defesa da paz, enquanto motor de defesa e de promoção dos direitos humanos. Por isso achamos que neste quadro é fundamental, aliás, até para dar algum apoio também a esta questão que estou a dizer. Isto é uma questão obviamente mais relacionada com o debate, a questão da guerra, a questão da paz, mas poderia eventualmente até dar outros exemplos de que é preciso um genuíno compromisso com a defesa dos direitos humanos e não utilizar os direitos humanos como uma questão instrumental para a defesa de outros interesses. Temos o Pacto das Migrações, que é um exemplo também que compromete. O Pacto das Migrações, que foi aprovado no Parlamento Europeu, por uma maioria até significativa, compromete e põe em causa direitos humanos dos migrantes, põe em causa direito ao asilo, ou até mesmo a prática de algumas agências da própria União Europeia. A agência Frontex, que tem como função, que é a chamada Guarda Costeira da União Europeia, como função, digamos que fiscalizar as fronteiras externas da União Europeia. Existem relatos e provas de uma série de violações de direitos humanos e em que nada foi feito depois para corrigir e para que tenham uma outra atitude. Nós estamos perante, nesses 20 segundos, nós estamos perante a fronteira, não é? Aquela que é considerada a fronteira mais perigosa do mundo, que é o mar Mediterrâneo. Por isso, ou seja, porque os migrantes não vêm respeitados os seus direitos humanos e especialmente o seu direito à vida. E é por isso que consideramos que é necessário este compromisso efetivo. Obrigado, Dr. Isilda Gomes.
Muito obrigada. Antes de mais, quero cumprimentar a ADSV na pessoa do Dr. Jerónimo Martins e da Dra. Isabel Silva. E cumprimentar, naturalmente, os meus colegas de painel, todos os que estão aqui presentes e também todos os que, à distância, nos estão a ouvir. Ora bem, falar da Europa é, sobretudo, falar de um espaço de valores. De valores. Valor da liberdade, da solidariedade, da justiça, da paz, da igualdade, do combate à corrupção, da transparência. Aliás, tudo isto faz parte do Acordo de Copenhaga e que obriga a que os Estados que queiram ser membros da União Europeia tenham que cumprir estes valores. E agora estamos a dizer que, de facto, nós temos estes valores desvirtuados. É um pouco verdade, mas também temos que saber porquê. Eu há dias estive presente no ISCTE com os jovens do ISCTE e um deles dizia-me assim: então, mas diga-me lá uma coisa, então os eurocéticos, os partidos eurocéticos, porquê é que se candidatam à União Europeia? Se não acreditam na União Europeia, porquê é que se candidatam? Claro que a minha resposta foi só uma, porque vivemos em democracia e em democracia todos os partidos que estão legalmente constituídos têm esse direito. Mas será benéfico, será uma mais-valia nós continuarmos a ter extrema-direita e partidos eurocéticos a fazer parte da União Europeia? Até que ponto é que isso é uma mais-valia? Até que ponto é que isso vai tornar a Europa mais forte? Naturalmente que todos nós sabemos que a Declaração dos Direitos do Homem diz uma coisa muito clara. No seu artigo 14 diz que todos têm o direito de procurar um lugar seguro para viver. E quando nós falamos dos imigrantes, sejam eles de onde forem, obviamente que nós temos que ter o cuidado de saber se, de facto, esses imigrantes são oriundos de estados onde são maltratados, de estados onde vivem com problemas, porque os maus tratos não é só viver em guerra. Os maus tratos passam também pela falta de alimentos, pela falta de condições de vida. Isso também são maus tratos. E, portanto, a Europa tem que ser uma Europa solidária. Uma Europa de valores. E falando no Pacto para as Migrações, eu sinceramente não encontro, claro que nunca, estas normas nunca são perfeitas, mas eu não encontro aqui grandes problemas no Pacto das Migrações para que ele não possa ser cumprido e não possa ser aplicado. Porque mais vale às vezes termos, digamos, uma norma ou uma regra que não esteja 100% de acordo com aquilo que todos nós pretendemos, do que não termos nada. Não termos nada é que não é possível. Agora, corrigir aquilo que está mal, obviamente que é uma obrigação nossa. E às vezes, quando falamos da Europa, parece que estamos a falar de Bruxelas. A maior parte das pessoas acha que a Europa é Bruxelas, é o Parlamento Europeu, é o Comitê das Regiões, é a Comissão Europeia. Não é. A Europa somos todos nós. A Europa depende daquilo que todos nós fizermos no nosso dia-a-dia. Eu costumo dizer, aliás, já foi aqui dito que sou presidente de uma Câmara. E quando tivemos o Covid, eu investi, não gastei, investi 8 milhões de euros nos nossos cidadãos para, obviamente, os ajudar a ultrapassar este problema. E aquilo que eu dizia era uma coisa que continuo a dizer sempre, é que a nossa maior obra é o cidadão. Investir no cidadão, fazer com que o cidadão tenha o bem-estar, tenha a paz, a justiça, a solidariedade, ter uma habitação condigna, provavelmente iremos falar também da habitação, ter uma habitação condigna, isso faz parte dos direitos inalienáveis de cada ser humano. E por isso nós não podemos, de modo nenhum, escamotear essa questão. Depois, obviamente que eu devo dizer-vos que há uma coisa que eu digo muitas vezes, é que ouvir, como eu ouvi falar, o presidente da Câmara de Kiev,
numa reunião em Bruxelas, e o presidente da Câmara de Mariupol, ficamos com uma ideia completamente diferente do que é viver este momento de guerra. Estes momentos são momentos que têm que nos fazer refletir. Qual é a Europa que temos e qual é a Europa que queremos? E a Europa que queremos tem que ser construída por todos nós. Não pode ser só construída pelo Parlamento Europeu, não pode ser só construída pela Comissão, que às vezes também comete muitos erros. E comete, obviamente. Portanto, todos nós temos obrigação de dar tudo aquilo que nós podemos dar para que esta obra seja cada vez mais perfeita. Já agora, quando eu falei nos eurocéticos, a minha comissão, eu sou presidente de uma comissão no Comitê das Regiões, que é a Comissão NAT, que é dos Recursos Humanos, e mandámos fazer um levantamento sobre, digamos, quem vota e quem não vota. E quem acredita na Europa e quem não acredita na Europa. Por incrível que vos pareça, a maior parte dos eurocéticos está nas zonas rurais. E porquê? Porque não têm condições de vida. Porque a Europa não chega lá. Porque eles não sabem o que é a Europa. Porque a Europa lhes está muito distante. E acho que nós temos que falar mais da Europa. Temos que trazer a Europa também para os nossos jovens. E eu fiquei muito feliz quando fui ao ISCTE falar da Europa, mas isto é fundamental e, digamos que esta é uma obrigação que todos nós temos. Muito obrigada.